jovem vem presenciando diversos fenômenos estranhos em seu apartamento. Porém, certa noite ele acordou com um barulho estranho vindo da sua cozinha. Então ele decidiu verificar o que estava acontecendo. Assim que ele se levanta, ele começa a filmar com seu celular no objetivo de capturar o que poderia estar causando aqueles barulhos arrepiantes. E de repente algo completamente assustador acontece. Ai, acabou. Pelo amor de Deus. Tira isso. Ai, meu Deus. Ai, não. Esse jovem estava chegando em seu apartamento. No entanto, aparentemente tudo parece estar normal. Mas uma das câmeras de segurança instaladas nos corredores do edifício registrou algo completamente assustador. Esses investigadores do paranormal foi até uma velha casa abandonada. Segundo relatos de várias pessoas nesse local, existia um antigo cemitério da época de 1944, onde centenas de milhares de pessoas foram sepultadas nesse exato local. Anos depois acabou sendo vendidos para pessoas construírem casas. Nesse local milhares de fenômenos assustaram a todos os moradores, que acabaram abandonando todas as casas, das quais permanecem abandonadas até os dias de hoje. Assim que os investigadores iniciam as gravações, tudo estava normal. Porém algo acontece, os deixando assustados. បាទមកសុំថតហើយចង់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជាម្ចាស់ផ្ទះមិននៅទីនេះគាត់នៅមិនសុខបាទគាត់នៅមិនបានឬក៏មានអ្វីនៅទីនេះមានវិញ្ញាណមានអីហ្នឹងគឺសុំឃើញបាទគឺសុំឃើញណាយ៉ាជួយយ៉ាអីនោះអូយគឺមក Os investigadores decidiram ir para outra parte da casa, tentar mais uma comunicação, porém essa foi uma péssima decisão. Dois deles decidem subir sem imaginar que o que estava prestes a acontecer os deixaria completamente aterrorizados. Assim que ele se aproxima de uma das janelas, um vulto completamente assustador se manifesta. Aterrorizados com aquilo que acabaram de ver, eles decidem encerrar as gravações. Dias depois eles resolveram retornar e tentar um novo contato. Porém, mais uma vez eles presenciaram algo completamente assustador.
Esse homem vem sofrendo todas as noites com fenômenos completamente assustadores em seu quarto. Então ele decidiu instalar uma câmera de segurança para tentar descobrir o que poderia estar causando esses fenômenos. Certa noite a câmera conseguiu registrar algo completamente assustador. Assim que ele consegue de fato dormir, uma figura sombria semelhante a uma mulher com cabelos longos jogados no rosto se manifesta ao lado de sua cama, deixando esse rapaz completamente fora de controle. Agora eu te pergunto, essas imagens são reais ou falsas? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Há um tempo os moradores dessa residência vêm sofrendo com vários fenômenos paranormais. Certa noite esse rapaz acordou no meio da madrugada com um barulho arrepiante. Assim que ele acorda, ele visualiza uma figura sombria parado na porta do seu quarto. Assim que ele se levanta e vai na direção daquele vulto escuro, ele desaparece misteriosamente. Em uma outra gravação ele vê as luzes apagando e acendendo várias vezes. E quando ele vai verificar, não encontra absolutamente nada. You need to leave. This is my home. You need to stop. This is my home. Like always, nothing. Stop. Turn it off. I need to sleep. Thank you. Now leave. Turn it off. Esse investigador do paranormal foi a uma casa onde dizem ser extremamente assombrada. Assim que ele chega na propriedade, ele começa mostrando a casa pelo lado de fora. E sem que ele soubesse, a câmera filmou um vulto completamente assustador em uma das janelas. Entretanto, ele entra na propriedade e de repente coisas estranhas começam a acontecer. في أحد؟ بسم الله. Mesmo assustado, ele resolve subir para o andar de cima. E assim que ele chega no local, isso acontece. Na medida que ele vai explorando a propriedade, as coisas começam a ficar fora de controle, até que de repente algo completamente assustador acontece. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. بسم الله بسم الله بسم الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Se você já testemunhou algum evento paranormal em sua casa, então você não está sozinho. Esse homem publicou um vídeo pedindo ajuda aos seus espectadores. Ele acredita que há um fantasma em sua casa. Ele mostra as evidências, em uma série de 3 vídeos. No primeiro vídeo vemos ele sentado no sofá de sua casa assistindo TV. Quando uma planta em cima da mesa cai misteriosamente, mas quando ele se levanta para colocar ela de volta no lugar, o triciclo infantil bate em sua perna. No vídeo seguinte, ele aparece queimando salve na esperança de se livrar da presença fantasmagórica. Mas enquanto ele faz isso, ele não percebe que a cadeira ao seu lado começou a se mover, mas como ele não percebeu a primeira vez, o espírito joga a cadeira agressivamente. Neste vídeo ele faz uma declaração dizendo que não permitirá que um fantasma tome conta de sua casa. Mas enquanto ele fala, a porta de um armário na cozinha se abre, e uma xícara que estava em cima do balcão cai no chão sem motivo aparente. O homem, visivelmente assustado, se levanta da cadeira e pede que o fantasma que saia imediatamente. Neste vídeo, podemos ver 3 mulheres no parque de diversão, mas antes do vídeo terminar, a terceira mulher desaparece completamente. Onde terá ido essa mulher? Será que ela caiu do brinquedo? Ou simplesmente nunca esteve lá? Algumas pessoas afirmam que essa garota faleceu nesse parque há 2 anos antes desse vídeo ter sido gravado. Mas quem realmente sabe? Essa é uma verdade que nunca saberemos. Quando coisas inexplicáveis acontecem em nossa casa, é fácil ter uma conclusão paranormal. Especialmente quando parece haver atividade poltergeist. Um homem que publicou este vídeo explica que essa é uma filmagem real gravada em sua casa. Como você pode ver, há uma garrafa no chão da cozinha que se move de uma forma estranha, e que seria impossível para um ser humano replicar. Quando 2 homens entram na cozinha, a garrafa para por um momento, antes de começar a girar novamente, e depois fica em pé. يمكن بركي فتح الشباك بركي بيهرب بركي بيصير شيء. لا 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 شيء مش طبيعي. Um homem corajoso pega a garrafa e coloca no balcão da cozinha, e o vídeo termina. Mas apesar deste evento paranormal bizarro, a maioria das pessoas ficam mais chocada não foi com o fantasma. Uma pessoa comentou que aquela estampa faria até uma garrafa de plástico querer fugir até de um quarto. Então este é um caso sobrenatural ou simplesmente um caso de decoração horripilante? Só aquela garrafa de refrigerante deve saber. Muitas vezes durante nosso dia a dia, usamos a câmera do nosso celular para registrar aqueles momentos de lazer, para podermos revê-los novamente. Mas isso é exatamente o que essa mãe fazia com seu filho. Ela usava sua câmera para gravar o menino enquanto brincava, porém ao ver o replay ela percebeu uma coisa muito estranha, que passou despercebida. Observe com atenção, e me diga se você notou.
Você notou alguma coisa fora do comum? Talvez você possa nos dizer de onde veio essa bola. Nem a mãe a princípio percebeu. No entanto, se você olhar com atenção, você verá que a criança notou e concentra toda a sua atenção nela. Mas como será que aquela bola apareceu ali? Seria isso um efeito de perspectiva de vista, ou algo que pode ser explicado? Deixe a sua opinião nos comentários. Essas imagens que você verá a seguir pertencem a uma câmera de segurança de um restaurante. Como você pode ver, esse restaurante tem todas as condições de distanciamento que a lei exige, e foram nestas circunstâncias que a câmera registrou um momento completamente inacreditável. Veja por si mesmo. Os garçons simplesmente não podiam acreditar no que seus olhos viam, afirmando que aqueles vidros são de barreira e proteção, e que têm um peso aproximado de 1,5 quilos. Além disso, não há nenhuma janela que pudesse tornar possível um movimento desse vidro. Sem essas condições seria muito improvável movimentação dessa estrutura pesada. Até hoje ninguém no restaurante conseguiu dar uma resposta satisfatória. Será que existe alguma outra explicação? Seria isso um espírito perturbador? Esta senhora vem presenciando fenômenos paranormais em sua casa. Um fantasma específico, seu irmão que faleceu, onde tiveram um relacionamento muito conturbado, e quando seu irmão faleceu, ela começou a ter experiências assustadoras em sua casa. Então ela resolveu gravar esses fenômenos com o celular, já que não possui equipamentos profissionais. Mas essa não foi a única vez. Veja desta vez com esta xícara. Oh my gosh. The surface isn't wet or anything, it's all dry. There's no reason for it to be moving. It's moving again. Ela até chegou a ser atacada pessoalmente. Em um de seus vídeos, o fantasma puxa um de seus brincos. Ela diz que registrar esses fenômenos pode ter o irritado ainda mais. Ela fala que não está à procura de dinheiro ou fama, e não se importa com o que as pessoas pensem que ela é uma farsa, embora ela acredite que deveria receber o benefício da dúvida. Maybe if you just see for yourself, innit? This is what I'm dealing with.
just had them. It's the cook that just crazy. Um grupo de jovens que estavam indo visitar uma aldeia abandonada que fica no meio de uma mata bem fechada. E segundo a história, o local foi misteriosamente abandonado há mais de 10 anos atrás. E até hoje ninguém sabe o motivo exato do local ter sido abandonado pelos seus moradores. Porém, nos tempos de hoje, um homem visitou o local e disse ter visto um casal de idosos por lá, mas ele disse que viu o casal de longe e não conseguiu se aproximar. Algumas semanas depois, o homem que visitou a aldeia acabou falecendo de forma misteriosa. Então, sabendo dessa história, o canal Clip Story decidiu investigar essa aldeia. E quando chegaram lá, eles perceberam que o local era muito grande. Vendo isso, eles acharam melhor se separarem para poder investigar. Um dos rapazes, enquanto estava dentro de uma escola, escutou um barulho como se fosse alguém correndo muito rápido dentro dela. Nessa noite, um rapaz acabou entrando em uma casa que estava cheia de aranhas. E não quis ficar muito tempo por lá, talvez por medo de ser picado por uma delas. Já o outro rapaz encontrou um altar com várias fotos dedicadas a pessoas que já faleceram. Após algum tempo, os amigos voltaram para o ponto de encontro e perceberam que um deles ainda estava dentro da casa. Então, após procurar bastante, eles acabaram encontrando o amigo. Só que ele estava muito estranho, estava sentado no chão e completamente apavorado. Ao levar o amigo para fora da casa, eles decidiram dar uma olhada na câmera, para ver o que ele havia gravado, e o que eles viram na filmagem foi algo completamente arrepiante. Mario Lara é dono de uma loja. E de algum tempo para cá, ele tem filmado coisas estranhas. Ele acredita que sua loja está sendo assombrada, e como prova, ele costuma postar um pouco dos acontecimentos sobrenaturais registrados em sua loja. Você já deve ter visto algum vídeo desse. Um jovem casal estava andando e notaram uma mina abandonada. E na mesma hora decidiram dar uma olhada no interior dessa mina.
Só que o que eles gravaram lá dentro foi algo de arrepiar. Alguma coisa estava se movendo no interior da mina, e essa coisa faz um barulho que parece ossos. Mas tudo fica pior quando clareamos um pouco a imagem. No vídeo podemos ver uma criatura assustadora se levantando do chão. E quando o casal vê isso na mesma hora sai correndo. Não sabemos o que eles gravaram nessa mina abandonada. Se você tiver alguma ideia, por favor deixa aí nos comentários. Neste vídeo podemos ver que uma pessoa que está filmando o corredor de uma casa, e não se sabe ao certo o motivo da filmagem. Porém, enquanto a pessoa filma, algo muito estranho aparece na gravação. Dá para ver um rosto muito assustador e bizarro que não dá para saber se está saindo da janela ou de dentro da parede. Mas o que quer que seja essa coisa, tem um olhar muito estranho, sem falar os seus cabelos que parece ser uma coisa pegajosa. O que você faria se presenciasse uma coisa assim? Nesse vídeo podemos ver um homem que aparenta estar em seu setor de trabalho. E até então tudo estava correndo normalmente, porém de repente as coisas começam a ficar estranhas e assustadoras. Coisas começam a acontecer. Na porta de um armário que está atrás dele misteriosamente se move sozinho. Mesmo a porta se movendo, o rapaz não percebe nada. Porém logo após isso alguma coisa faz barulho e isso deve ter deixado ele completamente assustado. Depois de ficar um pouco assustado, ele continua seu trabalho normalmente. E de repente as coisas ficam muito piores. Dois rapazes estavam filmando seu cachorro. Nas filmagens podemos ver que o cachorro se divertindo no quintal com uma bola. Sinceramente isso é algo muito agradável de se ver. No entanto, enquanto eles gravavam perceberam que o cachorro deles ficou assustado e correu para bem longe. E quando o rapaz percebeu isso, ele pegou um celular e começou a filmar ao redor para ver se encontrava o que assustou o cachorro. Enquanto ele procurava, algo muito estranho apareceu na filmagem. Eles viram uma criatura se levantando no meio do mato. Ao longe notasse uma criatura coberta por pelos. Eles ficaram assustados, mas continuaram gravando. Mas quando perceberam que aquela coisa começou a andar na direção deles, não tiveram outra opção a não ser sair correndo para dentro de casa. Este vídeo foi postado pelo Denis do canal Dark Ghost. Ele estava se preparando para investigar uma casa onde muitas coisas inexplicáveis acontecem. E antes de começar o vídeo, ele começou a contar que nessa casa há muitos anos atrás, morava uma bruxa. E após essa bruxa também morou um homem que vivia sozinho nesse local. E esse mesmo homem um dia foi encontrado sem vida e congelado dentro da casa. Só que o mais estranho é que as pessoas que encontraram ele, que o rosto dele expressava um horror muito grande, como se tivesse visto algo terrível antes de falecer. Então, para investigar isso, Denis foi até o local com os seus equipamentos, e durante a investigação ele presenciou algumas cenas bem estranhas.
Logo depois disso foi a vez de ver alguns talheres se movendo sozinhos em cima de uma mesa. Ele até chegou a filmar embaixo da mesa e deu para ver que não tinha ninguém lá embaixo. Só que depois disso ele escutou alguns ruídos que vinham da lareira. E mais um objeto se moveu sozinho. Ele filmou a lareira de perto tentando entender o que tinha feito aquilo. E de dentro da lareira ele escutou um barulho que parecia ser um tipo de gato. Depois disso uma porta se fechou sozinha com muita força, chegando a derrubar uma câmera. O mais estranho disso tudo é que quando a porta se fechou e a câmera caiu, na lareira deu para ver uma coisa muito estranha que parecia ser um tipo de volta. Após esses acontecimentos ele decidiu ir embora do local, com a promessa de que voltaria para continuar a sua investigação. Esse vídeo foi gravado em um prédio abandonado, que fica no Japão, e nesse dia um homem estava explorando o local. Enquanto ele andava por lá acabou presenciando uma porta fazendo um barulho muito estranho. Ele ficou assustado, mas mesmo assim ele decidiu se aproximar e abrir a porta. E logo assim que ele abriu, ele viu que parecia ser uma pessoa escondida atrás de uma pequena mureta. Após isso, muito assustado e pensando que poderia ser alguém que pudesse lhe fazer mal, ele decidiu se afastar aos poucos. E nessa hora ele acabou ficando encurralado. Mas depois de algum tempo ele pensou que aquela coisa havia ido embora. Só que assim que ele se aproximou da porta, o pior aconteceu. Esbeth Areli costuma fazer postagens em seu TikTok. E em suas postagens ela nunca havia mencionado nada de sobrenatural. Até que em um certo dia ele estava fazendo uma corrida em um parque que fica próximo à casa dela. Só que enquanto ela estava retornando para sua casa acabou dando de cara com uma coisa muito apavorante. ¿Qué cosa es esa cosa, Dios mío? Es una persona. No, no es una Es persona. una persona doblada. ¿Pero qué hace? Ay, madre, no. Está moviéndose raro. Diosito, Dios mío, ¿qué es eso? Ay, no. Está haciendo poco. Dá pra ver uma figura muito estranha, parada na rua e o que ela filmou é algo muito difícil de se decifrar. Mas sem nenhuma dúvida é uma visão muito assustadora. E quando ela viu isso acreditou que se tratava de um espírito. ¿Qué es esa cosa, Dios mío? Es una persona. No, no es una Es una persona. persona doblada. Isso é muito bizarro, mas não dá para saber se é uma pessoa ou alguma outra coisa. Mas se for uma pessoa, o que ela estaria fazendo ali tardes à noite agindo daquela forma? Mas a melhor coisa que ela fez foi não se aproximar. O vídeo que veremos a seguir foi gravado por um investigador árabe. E o que veremos foi filmado por uma câmera que ele colocou em uma obra abandonada. E o que foi captado nesse vídeo é algo sumamente aterrorizante.
Ele filmou uma criatura que fica rosnando de uma forma muito estranha. E essa coisa salta na direção do teto de uma forma não humana. E o jeito que essa coisa se move é realmente muito bizarro. O que pode ser essa coisa que ele gravou? Seria uma criatura desconhecida? O homem estava andando com o seu cavalo por um local com muitas árvores que parece ser algum tipo de parque estadual ou até mesmo uma floresta. Só que enquanto ele estava ali, o cavalo dele do nada parou. E ele parou como se tivesse percebido alguma presença ou algum tipo de perigo. E quando o cavalo parou, o homem decidiu gravar aquilo e enquanto ele filmava, algo estranho pôde ser visto naquele local. A princípio não se percebe nada. Só que depois de algum tempo, dá pra ver que atrás de uma árvore aparece uma figura estranha. E essa coisa que aparece ali olha para ele e logo depois se esconde. O que aparece atrás dessa árvore tem um par de olhos negros e a pele bem pálida. E uma coisa muito estranha é que essa figura aparenta ser bem magra, pois nenhuma parte do corpo dela aparece em momento algum. O que poderia ser essa coisa? Alguns acreditam ser um tipo de criatura desconhecida. Mas você, o que acha que é aquilo? Nesse vídeo que veremos, o investigador da Coreia do Sul estava investigando um manicômio abandonado. E enquanto ele filmava dava para perceber que o local está abandonado há muito tempo. E é um local muito tenebroso. Só que durante a investigação muitas coisas estranhas foram gravadas por ele. E lá dentro ele também filmou o que parece ser uma figura das sombras. 제발 한번 옷을 삐려야 돼요. 잠깐. 잠깐. 저 나갈게요. 저 나갈랍니다. 그냥 저 나갈게요. 죄송합니다. 놔주세요. 안 하실 거면 냅두세요. 어? 뭔 소리지? 어? Nesse dia ele filmou muitas coisas estranhas e isso deixou ele muito apavorado. E antes de ir embora ele chegou a gravar mais uma vez aquela figura obscura andando pelo local. 숨 좀 돌리고 갈게요, 여러분들. 일단 숨 좀 돌리고. Várzea, Recife, outubro de 2009. Durante 3 noites seguidas, moradores do bairro foram despertados de madrugada por uivos e gritos assustadores. Bombeiros e policiais militares concluíram que um animal selvagem estaria rondando o bairro. Entretanto, as buscas não tiveram sucesso. Nas noites que se seguiram com os incidentes, vizinhos encontraram corpos mutilados de cães, gatos e pombos em um terreno abandonado. O mistério continuou, até que um dia, um fato chocante veio à tona. Várzea, 31 de outubro de 2009. 2 horas da manhã. Do terraço de seu apartamento,
O morador conseguiu registrar com uma câmera imagens impressionantes da criatura. Muito bem, meu nome é Josias e eu vou deixar uma câmera apontada para a rua para registrar durante a noite toda esse trecho da rua. As imagens a seguir são reais e poderão impressionar as pessoas mais sensíveis. Até hoje o caso não foi solucionado. Os únicos indícios da existência da criatura foram os cadáveres de animais e o vídeo. Um homem estava tranquilamente tocando seu teclado quando do nada ele escuta um barulho em algum canto da casa. O mesmo decide ir ver o que tinha provocado o barulho. Ao chegar em certo ponto é nítido ver uma figura negra no canto observando. Alô? Ah!